Nós vamos orar para nós começarmos o nosso culto de louvor a Deus. Hoje é dia em que nós comemoramos a Páscoa, né? Dia em que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor. E esse evento é o evento mais importante da história da humanidade. Eu quero começar lendo com vocês esse texto daqui, tá bem? Amém. O texto da palavra do Senhor, quando as mulheres encontram o túmulo do Senhor vazio, e ao encontrar o túmulo do Senhor vazio, elas veem dois anjos, e aí acontece o que está escrito nesse verso de número 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Amém. Vamos repetir todos juntos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Nós vamos orar, e assim que nós orarmos, nós vamos passar para o nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te dar graças, ó Deus, pela tua maravilhosa misericórdia por nós. Eu quero te dar graças, ó Deus, porque hoje nós lembramos da morte, mas nós celebramos a ressurreição do seu Filho. O Senhor ressuscitou, e por isso nós iremos ressuscitar também. O Senhor ressuscitou, a morte não pôde segurá-lo, e por isso a morte também não vai poder nos segurar, ó Deus, porque assim como o Senhor ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Aleluia! Pai amado, nós te entregamos esse culto maravilhoso em que nós vamos louvar a Ti, nós vamos aprender, ó Deus, um pouco mais a respeito da Tua palavra, e nós vamos também celebrar a Sua ressurreição, lembrar da Sua morte e celebrar a Sua ressurreição. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Para que a gente possa falar sobre a maravilhosa ressurreição do Senhor, eu quero também falar para você um pouquinho sobre o plano de Deus para a tua vida, para a minha vida, e também para toda a história da humanidade. E para isso, nós vamos fazer a meditação em dois textos separados. Um em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso, nós vamos ler o verso 15 e o verso 21. Preste atenção no que está escrito ali no verso 15. Gênesis, está bem? Começo da história da humanidade, Adão e Eva. Adão e Eva pecam. Deus chega no jardim na viração do dia, viração da tarde, tem aquele encontro fatal com Adão e Eva, e ele chega para a serpente, na verdade para Satanás, e fala o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí verso 21 diz: e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Preste atenção nesse detalhe, túnicas de peles, tá bem? Agora nós avançamos no tempo e vamos para o Salmo de número 22, em que está escrito assim a partir do verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Aí no verso 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Aí no verso 8, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Aí depois no verso 16 é dito assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores, um grupo de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Aí no verso 17, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando
e encarando em mim. Aí no verso 18, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Amém? Vamos passear um pouquinho na história, para que eu possa, fazer você entender. Vamos fazer uma pequena introdução aqui, passeando pela história, começando pelo Gênesis, capítulo 3, que nós lemos. Veja bem, a maioria dos estudiosos da Bíblia concordam que foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis, assim como todos os livros do Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco. E veja, o livro do Gênesis foi escrito mais ou menos entre 1430 ou 1470 anos antes da crucificação. Aí a gente avança mais ou menos um período de 1000 anos entre a crucificação e o rei Davi, que é quem se acredita, quase absoluta certeza, que foi quem escreveu esse salmo 1000 anos antes da crucificação. Começo da história da humanidade, avançamos os séculos com toda a história da humanidade, até nós chegarmos ao rei Davi, e aí nós vemos que o rei Davi, aproximadamente 1000 anos antes da crucificação, ele escreve esse salmo maravilhoso, em que nós vemos coisas assim impressionantes, como quando ele fala, transpassaram-me as mãos e os meus pés. Quando ele fala que malfeitores estavam ao redor dele, quando ele fala que repartiram entre si as minhas vestes e a minha túnica, sobre a minha túnica deitam sortes. Tudo isso aconteceu no momento da crucificação. Ou seja, Davi, o rei Davi, 1000 anos antes, havia escrito sobre isso. Moisés, aproximadamente 1430 ou 1470 antes, fala sobre Satanás e sobre a descendência da mulher, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Meus irmãos, prestem atenção. Gênesis, como eu já falei antes, história da humanidade, começo da história da humanidade, primeiro casal que infelizmente peca, e com isso arrasta toda a humanidade até nós, com uma dívida que nós não teríamos condição de pagar. Depois nós passamos para Davi. Eu quero falar para você o seguinte, que toda a história da humanidade é ligada ao desejo de Deus de oferecer salvação, redenção e restauração ao homem. Nós vemos em toda a história da humanidade um Deus maravilhoso, compassivo, bondoso e generoso, cuidando, planejando e executando etapas para que ele pudesse trazer de volta a humanidade que ele havia criado. E eu afirmo para você o seguinte, toda a Bíblia, toda a história da Bíblia, do começo, de Gênesis até Apocalipse, fala de um tema só: salvação. Toda a história da Bíblia, contida na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de uma história só: redenção. Toda a história da Bíblia, do começo ao fim, fala de Jesus Cristo. Toda ela. De Gênesis até Apocalipse, nós vemos salvação, redenção e falando de Jesus Cristo. Amados, no dia de hoje nós comemoramos a maior festa da cristandade. A Adriana estava até comentando comigo sobre um vídeo que ela viu sobre o Augusto Nicodemos, e ele falou uma coisa muito interessante, que o cristão, de certa maneira, não deveria celebrar propriamente dito a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa é um evento judeu, mas nós celebramos sim a ressurreição. Nós celebramos a ressurreição. E vejam, meus irmãos, prestem atenção uma coisa. Eu torno a dizer, o evento da Páscoa, que eu não vejo nada demais nós celebrarmos, é o mais importante da história da cristandade. Mais importante até do que o Natal, que a Adriane chegou a mencionar isso, sem saber que eu ia falar sobre isso, É mais importante até do que o Natal. Por quê? Nós celebramos o Natal, não vejo problema nenhum nisso. Por quê? Porque no Natal nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas veja bem uma coisa. O Natal marca a fase final da preparação do plano de Deus para a salvação da humanidade. Ok. Então, quando Jesus nasce naquela manjedoura humilde,
nós vemos o seguinte, olha, o capítulo da salvação está chegando a uma fase final. Nós vamos ver o que é de mais importante agora, a partir do nascimento dessa criança, de Jesus. Mas se você for pensar bem comigo, não foi um bebê que salvou a humanidade. Na verdade, um bebê não tem condição de fazer nada, né? Ele não consegue fazer nada. Então, não foi um bebê que salvou a humanidade, mas foi um homem. Jesus Cristo, homem e Deus, foi quem salvou a humanidade. Então, a Páscoa, né, é então a maior festa da cristandade. Amados, Jesus nasce em aproximadamente 3 anos e meio. Não só esse plano, essa etapa final do plano de salvação para a humanidade seria concluído, mas além disso, como Deus é um Deus extraordinário, nosso Deus, ele cria as bases para o quê? Para que as boas novas do Evangelho fossem espalhadas a todas as nações. E se você for ler, na verdade, esse Salmo 22 aqui no final, é dito de um povo. Na verdade, mais adiante na Bíblia é dito sobre um povo que ainda não havia sido criado e que haveria de louvar o nome do Senhor. Então veja, nesse plano final, nessa etapa final do grande plano de salvação de Deus, são lançadas as bases para que o Evangelho fosse espalhado pelo mundo inteiro, a partir daquele momento, em todas as épocas da humanidade, até os dias de hoje. Você só está aqui porque um dia alguém pregou o Evangelho para você, em cumprimento daquilo que começou naquele momento. Por outro lado, naquela fase de 3 anos e meio, se cria também a base para que um povo que adorasse ao Senhor, em espírito e em verdade, fosse criado. Ou seja, o plano de salvação de Deus não se encerrou quando Jesus nasceu, viveu e morreu, mas na verdade ali iniciou-se toda uma nova fase, em que nesse ponto nós estamos incluídos. Nós estamos incluídos. O Evangelho ele é espalhado pelo mundo, os gentios, ou seja, os não-judeus, são alcançados pela palavra de Deus, e você e eu somos conquistados por Cristo, para nós pertencermos ao seu reino. Amém, gente? Amém. Só que veja, para que você possa entender totalmente o contexto em que isso aconteceu, nessa última fase final do plano de salvação, tão importante, você precisa entender que um preço teria que ser pago. Veja bem, você e eu não pagamos nada. Né? Nós dizemos que a salvação ela é de graça. E é verdade, a salvação ela é de graça. Mas por quê? Ela é de graça para você e para mim, porque na verdade alguém pagou o preço. Né? Todos nós sabemos que quem pagou o preço foi Jesus. Né? Então Jesus pagou o preço, e pagou um preço terrível, para que você e eu pudéssemos ser alcançados por essa graça. Vê bem, em Gênesis 3, né, nos versículos 15 e no versículo 21, tem detalhes importantes aí. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E depois no verso 21, né? E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Nós lemos esse texto no começo. Eu preciso que você entenda que quando Gênesis fala sobre inimizade, a palavra no original para inimizade é muito mais intensa e muito mais profunda do que, de repente, uma antipatia. Ah, eu tenho uma antipatia tremenda por aquele camarada lá, que cara chato, oh, Jesus. Então, veja, inimizade aqui é muito mais profundo e mais intenso do que o que nós chamaríamos de uma antipatia. Ah, eu não gosto dele, ó, veja. Inimizade no contexto bíblico fala de uma profunda hostilidade. Inimizade dentro do contexto bíblico fala de uma profunda oposição e fala de um conflito duradouro. Então, quando Deus fala, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a serpente, e o seu descendente, nós estamos falando de uma profunda hostilidade entre os descendentes do diabo, vamos dizer assim, o diabo, seus anjos, e aqueles que desejam adorar ao diabo,
e ao descendente da mulher, Jesus e o povo santo que seria criado a partir daí. Haveria uma profunda hostilidade, oposição e conflito duradouro, que nós vemos até os dias de hoje. Nós vemos que dois povos diferentes, aqueles que não pertencem a Deus e aqueles que pertencem a Deus, eles vivem essa oposição, eles vivem essa inimizade. Agora, preste atenção numa coisa, o próprio Senhor Deus diz que a descendência da mulher, ou seja, Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. O que simboliza, sabe o que, meus irmãos? A vitória final de Cristo sobre Satanás. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Esmagar a cabeça da serpente significa vitória final. Jesus esmagaria a cabeça da serpente e derrotaria o diabo no final. Isso significa, e é isso que significa esmagar a cabeça da serpente. Mas, por outro lado, haveria um preço, como eu falei antes. A gente vê que na medida em que Jesus esmaga a cabeça da serpente, a serpente vai dar um bote no calcanhar do descendente. O que significa esse bote? Esse bote, né? Esse bote que a serpente dá no calcanhar do descendente da mulher, significa dor, mas não destruição. Nós vemos então duas coisas completamente diferentes. Jesus, o descendente, pisando na cabeça de Satanás e derrotando Satanás de vez, mas ao mesmo tempo Satanás ferindo o descendente, ferindo Jesus. E eu torno a dizer, não de maneira definitiva, mas causando dor. E sabe, gente, o Messias venceria sim a morte, o diabo e todo o principado e toda a potestade. Amém, gente? Amém. Jesus esmagaria a cabeça da serpente, vencendo o diabo, vencendo a morte e vencendo todo o principado e toda a potestade espiritual que até hoje nos rodeia. Só que Gênesis também fala de túnicas de peles para Adão e a mulher. Perceba uma coisa. Se você for ler Gênesis, você vai ver que Adão e Eva primeiro se cobriram, né? Quando eles viram que tinham pecado, eles criam uma vestidura, né, de folhas, né? Tem até um monte de desenhos, né? Eles vestidinhos lá com roupa de folha, tá ok? E aí Deus chega para eles, vê aquilo e fala, não, isso aí não. Por quê? Porque, gente, quando a Bíblia fala de túnicas feitas de peles de animais, isso aqui me mostra que alguém precisou morrer para poder providenciar a pele. Um animal, um ser inocente, um animal, no caso, precisou morrer para que Deus pudesse tirar a pele dele e tapar, cobrir, justificar, agir com graça sobre o pecado de Adão e Eva. Então, um inocente morre para que o pecado fosse coberto. Não a nudez, entenda por favor isso. Tem gente que fala que o pecado era eles andarem nus. Não, não tem nada a ver. Nós estamos falando da nudez do pecado. Que todo mundo que peca e é descoberto se sente nu. A ideia é essa. E aí a nudez do pecado é coberta pela graça de Deus através das peles. E por que não as folhas? Você concorda comigo que uma roupa de folha dura muito menos que uma roupa de pele? Concorda? A folha, né? Você fez uma roupa de folha, daqui a pouco a folha começa, né, a secar, a partir, estraga. Então a roupa de folha tem um significado profundo também. Sabe o que é? É o homem tentando justificar-se a si mesmo com justiça própria para cobrir o seu próprio pecado. Roupa de folha, justificação humana, não dura. Não dura, não tem consistência. E logo se esvai. E aí é Deus dizendo o seguinte, não vai ser você. Não vai ser você dando as suas desculpas, não vai ser você dando as suas justificativas que o teu pecado vai ser coberto. Quem vai fazer isso sou eu. Então veja, Deus providencia alguém para pagar pelo pecado da humanidade. Deus sempre providenciou alguém para pagar pelo pecado da humanidade. Sempre. Mostrando para mim e para você, sabe o que? Um Deus
que se importa conosco. Que se importa conosco. E eu torno a dizer, o preço a ser pago seria terrível. Aí em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, é escrito o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez, quer dizer, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Depois tem um texto muito conhecido em Isaías, capítulo 53, verso 4, 5 e 6, que diz o seguinte, você conhece esse texto, verdadeiramente, realmente, ele, Jesus, tomou sobre si, para si, nele, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas o problema é, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, esse texto ele fala sobre uma doutrina bíblica chamada de substituição, que diz o quê? Que Cristo, que era sem pecado, ele assume para si, ele traz para si a culpa do pecado para que por ele, ou por meio dele, pudéssemos ser reconciliados com Deus. Sabe, gente, quando ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de toda a humanidade, o Senhor Jesus, sabe o que ele fez? Ele fez como se ele fosse um jarro, imagina um jarro puro, limpo, precioso, cristalino. O jarro era limpo, puro, precioso. Mas um jarro limpo, puro e precioso que de repente foi cheio de toda a podridão, de toda a sujeira, de toda a imundície e pecado da humanidade, do passado, ou seja, de quando ele viveu para trás, da época dele, do futuro, chegando até nós, e sabe-se lá até quantas décadas, ou seja lá mais quanto tempo pelo futuro, até que a história da humanidade tenha um fim. Jesus, puro e santo, recebe sobre ele toda essa sujeira, recebe sobre ele toda essa imundície. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos alcançar paz com Deus, para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Sabe, gente? E ali na cruz ele clama aquilo que está escrito, que foi escrito 1000 anos antes. Deus meu, por que me abandonaste? Esse clamor profético de Davi fala sobre um Jesus que sentiu profunda agonia e separação. Ou melhor dizendo, sentiu a profunda agonia e separação que o homem tem de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Porque o Deus santo e justo derramou todo o peso da sua ira sobre o vaso que havia recebido todo o peso de ira da humanidade, ou seja, Jesus Cristo ali naquela cruz. Entende? Eu preciso, e eu creio que Deus, eu tenho certeza que Deus me levou a escrever sobre isso, e depois eu fiquei com isso na cabeça pensando sobre o tamanho do sacrifício que Deus fez por você e por mim. Da enormidade do sacrifício que Deus fez enviando seu Filho, da enormidade do sacrifício que Jesus fez por você e por mim. Sabe, gente, não houve morte mais injusta, não houve morte mais, sei lá o quê, injusta, horrível, em toda a história da humanidade, do que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi injustamente acusado, o processo dele foi, o processo penal dele, né? Enfim, foi uma farsa, executado para condenar ele, ninguém queria julgar de forma correta, queriam condenar ele, mas Deus permitiu isso tudo,
por você e por mim. Aquela hora da cruz, o diabo chegou e disse, venci, mas o que ele não sabia é que naquela hora ele estava sofrendo a maior derrota, desde que ele fora expulso do paraíso, desde que fora expulso do céu, perdão. Aí eu quero que você pense comigo o seguinte, sabe? Nós às vezes pensamos, eu ouvi gente já dizendo, ele na cruz, como ele sofreu. É verdade, ele sofreu. Se você for ver a história, questão clínica, médica, de como a crucificação se comportava, você vai ver que era uma aflição terrível que a pessoa sofria. Mas sabe, gente, aquele que era Deus, de eternidade a eternidade, ele não abriu mão da sua majestade, mas ele abafou a sua majestade para poder andar no meio de nós. Aquele que foi o agente criador de todas as coisas, que quando disse, olha, haja luz, ele estava lá, porque ele era o verbo, tornado homem, que já em si, tornado homem, já para ele, já seria uma humilhação, enfim, aula de Setebe. Mas sabe, gente, além disso, eu preciso que você entenda que maior que a imensa dor física provocada pela crucificação, maior do que a imensa humilhação que ele sofreu de ser visto pendurado numa cruz por todo mundo, nu, humilhado, cuspido, surrado, batido, maltratado, foi a imensa carga do nosso pecado que ele recebeu, que fez com que ele sofresse mais. A carga do nosso pecado, o seu pecado, o meu pecado, de toda a humanidade, foi o pior que ele teve que sofrer naquele momento lá da cruz. Sabe, gente, para que tudo isso? Para que eu e você pudéssemos ser considerados livres. Ele fez isso para que você e eu pudéssemos ser considerados livres da pena, do juízo, do justo julgamento de um Deus santo, puro e justo sobre o pecado. Sabe, gente, assim como o filho pródigo que deixou a casa do pai para viver uma vida de luxo, prazeres e pecado, assim fomos nós. A humanidade desejou viver sem Deus. Por isso que Adão e Eva lá naquele comecinho pegaram do fruto e comeram, porque eles estavam dizendo, Deus, eu não te quero, não quero viver contigo, eu não quero que o Senhor seja rei sobre nós. O problema é que com isso ela herdou uma dívida que jamais poderia ser paga pela própria humanidade. Mas como eu disse antes, apesar disso tudo, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, cuidadosamente, você consegue enxergar um plano cuidadoso, passo a passo, etapa por etapa, pedrinha por pedrinha sendo construída lá naquele projeto maravilhoso e amoroso de salvação de Deus. Sabe para quê? Para que a gente pudesse voltar para casa. Para que eu e você, a gente pudesse voltar para casa. Voltar para a presença de Deus, coisa que antes não havia como. Um plano cuidadoso, milênios de cuidadoso preparo, milênios de profundo cuidado, para que você e eu voltássemos para casa. Sabe, gente, para que você e eu, a gente pudesse voltar para a presença de Deus, porque a presença de Deus é a nossa casa. Tem gente que fala de uma maneira muito linda, né, que a história da humanidade começou num jardim e vai terminar num jardim. A história da humanidade começou no Jardim do Éden e vai terminar num jardim na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, onde há um jardim onde a árvore da vida está plantada lá e fornece folha para a cura das nações e por aí vai. A história da humanidade tem um começo, meio e fim. Você e eu, nós vamos estar lá. Amém? Você e eu vamos estar lá. Você e eu vamos andar pelas ruas da Nova Jerusalém. Você e eu, nós vamos ver a presença de Deus sem mais dificuldades, sem mais barreiras. Você e eu, nós vamos estar lá junto com todos os santos, todo o povo
de Deus que já morreu, que está lá. Você e eu, nós vamos estar lá. É uma promessa e é uma realidade. É a maior realidade que você e eu vivemos. Você vai estar lá. O pecado vai ser derrotado de vez, o diabo vai ser derrotado de vez, a gente nunca mais vai sofrer o que a gente hoje sofre, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Oh, bendita promessa! Oh, bendita promessa! Sabe, gente, nessa promessa, séculos e séculos, gerações e gerações de irmãos e irmãs nossas viveram e morreram nessa promessa. E hoje eles estão lá, aguardando pela gente. Amém? Se você morrer antes disso, você vai ressuscitar com Cristo. Se você não morrer antes disso, ao soar da última trombeta, você vai ser levado para os céus para ter um encontro com o Senhor nos ares. O teu corpo vai ser transformado para corpo glorioso, como foi e é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí, gente, para a gente terminar, eu quero ler para você o que está escrito em Lucas capítulo 27, Lucas 24, os 7 primeiros versos. Algo fantástico, extraordinário. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Presta atenção numa coisa. Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Foi levado para o túmulo na sexta-feira. Todas as esperanças aparentes, nós já falamos sobre isso, eu não vou repetir, mas todas as esperanças aparentes dos discípulos tinham acabado. Acabou. Sábado, com certeza, foi um dia de profunda tristeza para eles. Eles passaram o sábado inteiro, com certeza, pensando: o meu Senhor morreu. Acabou. E sabe, gente, esse sábado de tristeza é o sábado da nossa vida enquanto nós caminhamos nessa terra. Esse sábado de incerteza é o sábado da nossa vida que nós caminhamos enquanto nós estamos caminhando nessa terra. Só que aí chega o domingo. Passou o sabá, as mulheres se preparam, tendo cumprido com o sabá, as mulheres se preparam e levam até o túmulo de Jesus. Olha só que coisa. Elas levam para o túmulo de Jesus especiarias e aromas para trabalhar o corpo do Senhor, porque ele foi descido na pressa, na sexta-feira, porque já ia começar o sabá, então eles não podiam gastar tempo com as preparações normais que eles fazem para o corpo, enrolar o corpo, colocar aromas e bálsamos e por aí vai, para preparar o corpo para colocar no túmulo. Eles não puderam fazer isso. Então, no domingo, elas se encarregam de fazer o quê, gente? De ir até o túmulo do Senhor delas morto, para poder fazer isso. Para colocar aromas e tal. E, na verdade, o que elas estavam dizendo é: realmente acabou. Realmente não tem mais esperança. Realmente não é, esquece. Só que veja, aí acontece uma coisa, levando os aromas que haviam preparado. É o verso 2, quando elas chegam lá, encontram uma pedra removida do sepulcro. Só que veja, né, você já deve ter visto isso em filme, não era uma pedrinhazinha pequenininha, não, era uma pedra redonda enorme, que eles rolavam para poder selar os túmulos. Então era uma pedra enorme, redonda, em que eles empurravam aquilo ali rolava até a frente do túmulo. E mais, por causa dos líderes judeus, aquele lugar estava sendo guardado por guardas romanos. Mas um dos evangelhos fala que um anjo desce, os soldados se apavoram, né, e ele rompe, ele mesmo sozinho, ele dá um tapinha na pedra, sei lá, e a pedra rola, eu não sei. Mas ele rola a pedra, e elas encontram a pedra removida do sepulcro. Aí verso 3 fala: ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Epa, eu trouxe isso aqui, o que eu faço com isso aqui agora? Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, anjos do Senhor,
os anjos do Senhor são mandados para trazer para nós mensagens vindas da parte de Deus. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, porque elas olharam para aquela visão sobrenatural, ficaram com medo, baixam o olho para o chão. Então eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Olha que coisa fantástica, gente. Os anjos chegam para aquelas mulheres e dizem, por que buscais entre os mortos ao que vive? É como se eles estivessem dizendo: por que vocês estão aqui? Aí o verso 6. Ele não está aqui. Ele não está morto. Vocês vieram aqui com bálsamos à toa. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Olha, lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Guarda esse bálsamo, guarda essas ervas, guarda isso aí para outra pessoa, porque ele não está aqui. Por que vocês estão aqui para isso, gente? Ele ressuscitou. Amém, gente? Amém. E aí ele fala: olha, ele falou isso para vocês. Os anjos lembram, lembra que ele falou isso para vocês quando vocês ainda estavam na Galileia? Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado ou mais, ressuscite no terceiro dia. Aleluia! Jesus venceu a morte. A morte não teve poder para segurar Jesus, a Bíblia diz isso. A morte não teve poder para retê-lo. Jesus venceu a morte, né? Ressuscitou, né? Despojando os principados. Jesus venceu a morte. A morte não pôde retê-lo, porque ele era Deus, ele era e é Deus. E a morte jamais poderia segurá-lo. E os anjos então falam para ela: olha, para que vocês estão aqui, gente? E sabe uma coisa? Eu vou colocar um detalhezinho a mais aqui para você, que eu não sei se você já percebeu. A história antiga, quando a gente fala da história do Antigo e Médio Oriente, do Oriente Médio, enfim, quando a gente fala da história daqueles países, a gente vê que a mulher sempre foi considerada como um objeto de troca, de partilha. E havia, se eu não me engano, entre os judeus uma frase dizendo assim: olha, meu Deus, tive uma filha, em vez de um homem, né? É uma coisa semelhante a essa. Mas você já percebeu que Jesus apareceu, os anjos apareceram, Jesus apareceu para duas mulheres e não lá para os discípulos? O cristianismo, ele sempre elevou a posição da mulher a uma posição digna. Coisa que as outras religiões não fazem. O cristianismo elevou a mulher e colocou a mulher num patamar de dignidade. Eu queria dar essa palhinha aqui para vocês, coisa que outras religiões do Antigo Oriente nunca fizeram. Veja o cuidado que Deus tem pela sua criação. Então pronto, voltamos aqui. Para terminar, gente, torno a dizer, a morte não conteve o Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou para nos mostrar que ele venceu a morte, e se ele venceu a morte e o pecado, nós também podemos. O pecado não, a Bíblia diz que o pecado não tem mais poder sobre nós, por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E porque nós vivemos pelo Espírito e no Espírito, não mais na carne. Ele vive. E por ele viver, nós vivemos junto com ele. Nós não vemos o Senhor Jesus aqui, mas ele derramou sobre nós. O que ele disse? Olha, importa que eu suba para que o Pai possa mandar o outro Consolador. O outro Consolador. Ele era um Consolador, o Espírito Santo era o outro Consolador. Então nós hoje vivemos a dispensação, a ação da graça de Deus, também no Antigo Testamento, mas hoje é muito mais visível a ação da graça de Deus e a ação do Espírito Santo. Jesus vive dentro de você.
através da ação do Espírito Santo. Porque se você rendeu o seu coração a Jesus, o Espírito Santo, que é o selo da nova aliança, vive em você. E se o Espírito vive em você, Jesus vive em você também. Amém, gente? Jesus vive em você também através do Espírito Santo. E eu quero fechar repetindo o que eu disse. Você não está destinado mais a morrer, ou morrer eternamente. Você está destinado agora à vida. Amém?